Bom, aí muita gente fala assim, nossa, que coisa maravilhosa, eles saíram em defesa da democracia, etc. e tal. Será que é verdade isso daí? Que eles saíram em defesa da democracia? Se fosse verdade que eles estão defendendo alguma coisa democrática, a gente deveria dizer que é cinismo. Né? Se eles aparecessem com alguma reivindicação democrática real, a gente fala, é tudo mentira, é só para enganar os trouxas, porque eles não defendem nada democrático. Mas o curioso é que o manifesto que está sendo apoiado não defende nenhuma democracia. O manifesto defende basicamente duas coisas, né? O sistema eleitoral brasileiro e o STF. Isso não é democracia. Isso é absurdo. Né? O manifesto defende, inclusive, as urnas eletrônicas. Quer dizer, a coisa é tão fora do comum que o povo tem a cara de pau de chamar o brasileiro para defender uma urna. Uma urna, né? Eu não vou falar muito, vocês sabem por quê, né? Se eu falar muito aqui, né, o vídeo cai, né? O vídeo desaparece do YouTube. E também por que desaparece? Porque é do interesse dessa gente que ele desapareça. Né? O pessoal chamou o povo brasileiro a sair à rua e falar o seguinte, as urnas brasileiras, elas são perfeitas. É impossível desvirtuar o resultado eleitoral com essas urnas. Se isso fosse verdade, o Brasil ficaria rico só de vender a patente dessa porcaria dessas urnas. Porque quem que não quer ter uma eleição que seja completamente à prova de qualquer tipo de manipulação, de qualquer fraude, de qualquer coisa? Né? Teria que vender para os 100 e tantos países que estão na ONU. Toda a África, toda a América Latina, toda a Europa, toda a Ásia, todo mundo ia comprar. Sindicatos, eleição de condomínio, né, de síndico de condomínio, associação de moradores, todo mundo, porque teria acabado, né, a fraude eleitoral. O Brasil encontrou a fórmula para acabar com a fraude eleitoral no mundo. Depois de 4.000 anos de fraude eleitoral, nós, brasileiros, temos o orgulho de ter encontrado a fórmula perfeita para acabar com a fraude. Isso daqui é uma invenção que é praticamente superior à invenção, por exemplo, a invenção da roda e a invenção da luz elétrica. Seria a invenção mais importante que o mundo já conheceu até hoje. Né? Todos os processos eleitorais, a partir de agora, eles são colocados acima de qualquer suspeita devido à tecnologia brasileira, né? da empresa Positivo. Não sei por que eles não estão vendendo isso daí no mundo todo. Eu não consegui entender até agora. E também, se é tanto assim, por que não temos que defender isso daí? Bastaria mostrar, né, que é assim. Chamar, sei lá, uma conferência internacional de engenheiros eletrônicos, etc. e tal, para mostrar que isso aqui é totalmente a prova de bala. Quer dizer, seria um acontecimento científico inédito. Né? Por que inédito? Porque você, por exemplo, quando Thomas Edison, né, descobriu o funcionamento da lâmpada elétrica, de lá para cá, a coisa foi melhorando, foi evoluindo, foi mudando. Né? Do filamento que aquece, a gente passou para lâmpada de gás, etc. Foi, né? Aqui não, aqui é o sonho do Francis Fukuyama, que falou que era o fim da história. Né? É o fim da ciência informática. Chegamos no cúmulo. Né? A evolução humana chegou no cúmulo. É uma coisa, é fazer um país inteiro de idiotas.
E o pessoal tem a cara de pau de ir lá e falar isso daí. O STF não vou nem falar. O judiciário, nós já falamos várias vezes aqui, o judiciário é a coisa mais reacionária que tem dentro de qualquer regime político. Né? Nós já falamos 1000 vezes que o judiciário ele é um poder extremamente burocrático, ele não é representativo. Ele não é representativo nem mesmo em países como os Estados Unidos, onde você tem que eleger os juízes e promotores. Nem lá ele é representativo. A eleição, em grande medida, é uma farsa. Né? Existe a eleição, mas, numa grande medida, não é uma eleição real. Agora, imagine num país como o Brasil, onde os juízes são ou concursados ou indicados. Tem gente, eu conheci muita gente que fala uma coisa também absurda, porque o Brasil é o país dos absurdos, que o concurso é a melhor forma de escolher os governantes. Porque se o cidadão é concursado, ele é isento. Quer dizer, o fato de você preencher meia dúzia de folhas de papel torna você uma pessoa isenta. Como é possível um raciocínio desse? E se fosse verdade também, então o presidente da República também deveria ser escolhido por concurso. Os governadores, os prefeitos, os deputados, os vereadores. É uma coisa ridícula. É outra coisa ridícula que tem no Brasil. Quer dizer, o melhor é que o juiz não seja eleito, porque se ele for eleito, ele tem que prestar contas aos eleitores. Mas se ele for concursado, não, ele é um cidadão que paira acima da luta de classes, do conflito de toda a sociedade. São coisas que a gente escuta, né, a vida toda, e você fala assim, eu devo ser um idiota, porque a pessoa está falando isso para mim, ele olhou para mim e falou, vou falar isso aí porque ele é um idiota. Né? É a única conclusão que a gente pode tirar. Então nós temos que defender o sistema judiciário, essa relíquia, né, da Idade Média. O sistema judiciário brasileiro é um dos mais antidemocráticos do mundo. Todo mundo aqui já teve a oportunidade de assistir um filme norte-americano onde tem aquele julgamento com o júri e tal. Aquilo é uma porcaria. Não acredite no filme que aquilo é uma porcaria. O que acontece na realidade é que nos estados norte-americanos onde você tem a pena de morte, tem um monte de gente que foi condenado porque o advogado do cidadão estava dormindo durante a audiência. Você pode procurar as notícias, vocês vão ver. É uma porcaria. Agora, aquela porcaria é infinitamente superior à porcaria que existe aqui. Onde o juiz chega e fala assim, deixa eu ver, o que você está pleiteando? Segundo a lei e tal, não, isso aí não tem importância. Vou julgar aqui do jeito que eu gosto mais. Que é o que a gente tem visto. Né? Um dos grandes benefícios à cultura política brasileira foram os julgamentos do Mensalão, a Lava Jato, onde o povo começou a perceber que esse sistema judicial é uma farsa. O juiz faz o que quer. Você cai na mão do juiz e você... É como se você estivesse na Idade Média e você caísse na mão do barão feudal. Tudo pode acontecer. Né? Veja o nosso caso. Nós não temos condenação, nós não temos processo, nem processo, a pessoa não tem processo. Sem condenação e sem processo, e sem motivo nenhum, o juiz decidiu simplesmente bloquear todas as nossas redes sociais. Se a gente pegar o Código Penal, onde é que está isso daí na lei? Não existe. Né? Onde é que está no Código Penal brasileiro a fake news? Nem poderia ter, porque, que eu saiba, o Código Penal tem que ser escrito em português, tem que ser escrito no vernáculo, é uma obrigação. Nem poderia ter um termo em inglês no Código Penal. Um crime em inglês. No entanto, da cabeça do juiz, ele decidiu fazer isso daí. Né? Muita gente não conhece isso, né? Não conhece esse funcionamento do judiciário, porque nunca teve a necessidade de ir parar na mão de um juiz.
Mas as pessoas que já tiveram essa necessidade sabem que é tudo assim. Não é que o Sérgio Moro ele é especialmente diferente. Não, simplesmente que ele levou adiante um processo público, né? Vou contar para vocês uma coisa pessoal. Minha mãe era juíza, né? Então, quer dizer, de juízes eu conheço desde que eu nasci, praticamente. E ela era uma pessoa extremamente humana e tudo mais. E um dia ela me falou o seguinte: eu decido sempre em favor do trabalhador. Aí eu ouvi aquilo e falei, é um bom propósito. Mas será que é possível isso, juridicamente falando, que o trabalhador esteja sempre certo? Não é possível. Daí ela falou, há juízes que são diferentes. Quer dizer, os juízes, né, eles, cada um julga de acordo com a sua própria cabeça. É um sistema medieval. É um sistema medieval. Não é um sistema republicano, democrático, moderno. É um sistema medieval. E aí, os banqueiros, né, que são os proprietários da população aqui, como mão de obra escrava, chamam os otários brasileiros a comparecer num ato público para defender os juízes. É inacreditável. E a maioria das pessoas não denuncia isso. Aí vem a NECA Setúbal, e eu vi até, né, olhando o 247, eu vi lá pessoas escrevendo, falando assim, a Tereza Cruvinel escreveu assim, foi um dia glorioso para a democracia. Em que sentido, exatamente? Qual que é a glória? A não ser que a gente ache glorioso que a mulher seja banqueiro, finalmente, né? Ela tem muito de... É glorioso para ela, né? Mas para nós aqui, qual que é a glória? Não consegui entender até agora. O que eles estavam defendendo? Estavam defendendo, por exemplo, que a legislação brasileira deveria ser mais democrática, que o sistema eleitoral brasileiro deveria ser mais democrático, esse sistema sinistro de eleição, né? Aí alguém fala assim, nossa, mas o sistema eleitoral brasileiro é sinistro? Lógico. Nós temos que ter consciência de que as eleições começarão oficialmente a partir de segunda-feira, dia 15 de agosto, e vão até o começo de outubro. Então, quer dizer, o período oficial de eleição é de 45 dias. Quer dizer, como é que você vai esclarecer alguma coisa? Se alguém solta... O Alexandre de Moraes está na luta, né, contra as fake news. Se alguém soltar uma mentira cabeluda nesse período aqui, como é que você faz para desmentir isso daí? É praticamente impossível, né? Até você explicar que focinho de porco não é tomada, você já está condenado, você perde metade do eleitorado. Isso daí no caso das pessoas que vão ter a possibilidade de falar para o público, mas há partidos como o nosso, por exemplo, não é o único, que não vão aparecer na eleição. A maioria da população não vai nem saber que eles estão concorrendo. Vai nem tomar conhecimento disso. A esmagadora maioria da população não vai tomar conhecimento. Então, não é nada disso, não há nenhuma defesa de nenhuma democracia. É um engodo. Né? Eles estão aí dando o golpe descarado na população com esse negócio da democracia. É uma coisa totalmente absurda, uma farsa, né, ridícula. O que não é raro, né? O pessoal fala assim, alguns entusiasmados, não sei com o que eles estão entusiasmados exatamente, né? Fala assim, é como as diretas já. Num certo sentido é verdade, porque a direta já foi a maior operação de vigarice que o país já... Uma das maiores operações de vigarice que o país já teve até hoje. Né? Para quem não teve a oportunidade de participar disso, e eu acho que a maioria aqui já não teve essa oportunidade, porque isso foi em 1984, ou seja, 48 anos atrás. Né?
Então, se você não tiver pelo menos uns 60 anos, você não participou desse negócio. Mas eu participei e eu posso dizer para vocês o seguinte, o país inteiro, milhões de pessoas se mobilizaram, encheram as praças públicas, gritaram, levaram bandeira, etc. e tal, apenas e tão somente para serem manipulados por uma corja de verdadeiros escroques políticos, comandado por um escroque antigo e maior, né, o famoso Tancredo Neves, que hoje em dia é apresentado assim como uma espécie de semideus da democracia, né? Só para a gente ter uma ideia de quem é o Tancredo Neves, na época que, depois da morte do Getúlio Vargas, né, os partidários do Tancredo Neves, porque o Tancredo Neves foi ministro do Vargas, e foi uma das pessoas que falou que o Vargas tinha que renunciar. Aí o Vargas falou, não, a famosa frase dele, daqui eu só saio morto. E o pessoal tentava fazer ele renunciar, mais ou menos como esse pessoal do PT que não queria que o Lula fosse eleito. O Tancredo Neves era assim. Aí, depois que o Getúlio Vargas morreu, espalharam a notícia de que o Tancredo Neves tinha ganho do Getúlio Vargas, tinha herdado, né, do Getúlio Vargas, a caneta com a qual ele escreveu a carta testamento famosa dela, né, deixo a vida para entrar na história e tal. Aí tinha uma piada que era assim, melhor seria se o Vargas tivesse deixado para ele o revólver. Esse é o Tancredo Neves. Era uma piada popular, né? Quer dizer, o cidadão era um traidor, um traíra profissional. O que eles fizeram? Eles empulharam aí a população brasileira, né, que se mobilizou de tudo quanto foi lado, para uma proposta, né, parlamentar que previa a realização de eleições diretas e que todo mundo sabia que não ia passar. Não tinha voto suficiente para aprovar essa... Era uma PEC, né? Para aprovar essa PEC. Todo mundo sabia disso. E aí o pessoal, em vez de falar, olha, se a gente for esperar o que vai ser votado no Congresso, não vai passar nunca. Não. Foram alimentando, né? Aí o que aconteceu? A PEC foi para o Congresso, foi derrotada, obviamente. Aí teve gente que chorou, né? Na época tinha fotografia, a pessoa lá, derrotaram a emenda das diretas, etc. e tal. E aí os pilantras, né, montaram uma frente com os políticos da ditadura, os que tinham dirigido a campanha das diretas, montaram uma frente com os políticos da ditadura, José Sarney e outros vigaristas da pior espécie, todos eles pessoas diretamente ligadas ao capital estrangeiro no Brasil, e foram para o colégio eleitoral da ditadura. E quiseram apresentar, né, essa negociata com a própria ditadura como uma vitória do movimento popular das diretas. Quer dizer, uma coisa de verdadeiros falsificadores de dinheiro. Uma quadrilha, né? Então, eu acho que dá para dizer que o que está acontecendo hoje no Brasil é bem parecido com as diretas. É uma tentativa de dar um golpe geral na população. O pessoal do PT, né? Eu li uma matéria, eu falei, esse pessoal, eles acreditam que é uma análise da situação política. Eles falam, um articulista aí ligado ao PT falava o seguinte, essa campanha pela democracia, ela, como é que se diz? Ela favorece diretamente a eleição do Lula. Veja que o nível da ilusão política que existe no país. Aí o que acontece? Essa semana, enquanto eles faziam essa pantomima aí, né, política, de vigaristas, de empulhação total, começam a sair as pesquisas em que a candidatura do Lula, que ia ganhar no primeiro turno, começa a cair,
E o Bolsonaro começa a subir. Na mesma semana. Né? Os jornais, inclusive, dão... Eu vi matérias assim. O pessimismo se transfere, né, da equipe do Bolsonaro para a equipe do Lula. A situação que era assim, céu azul, né? Aquele azul maravilhoso, fundo verde, águas mansas, algumas nuvens, um passarinho e tal, de repente, ficou tudo preto. E agora? Por que a candidatura do Lula começa a cair e a do Bolsonaro começa a subir? É uma coisa absolutamente óbvia. O Bolsonaro está despejando no bolso da população 50 bilhões de reais. Concentradamente nesse curtíssimo espaço eleitoral. Até você explicar que isso daí é apenas um golpe eleitoral, já passou a eleição. Você começa a explicar e a eleição passou. O pessoal está recebendo R$600. Né? Uma boa parte desse pessoal que está recebendo R$600 recebia quanto? 100 e poucos reais. Quer dizer, o negócio disparou lá para cima. E o Bolsonaro ainda lançou aí a proposta de que o cidadão que vai receber os R$600 pode usar isso daí para conseguir o crédito consignado. Aí tem também a Bolsa Caminhoneiro, tem a Bolsa Taxista, e sei lá mais o que. Ele pode fazer qualquer coisa durante a eleição. Ele pode pegar mais 30 bilhões aí e jogar na eleição daqui para o final da eleição. E, logicamente, está mudando o voto do pessoal. E esse voto que está mudando é o voto mais importante para a candidatura do Lula. Ele está comprando o eleitorado. Quando foi colocado em votação no Congresso Nacional, né, a PEC do estado de emergência, nós falamos, isso daí é uma vigarice, é uma compra de votos do Bolsonaro. Curiosamente, né, tem gente que fala que nós somos bolsonaristas, nós PCO. E eles seriam os grandes caçadores, é como aqueles filmes, né, não tem o caçador de vampiros? Eles são os grandes caçadores de fascistas. É um filme. Mas todos os caçadores de fascistas não fizeram absolutamente nada quando o fascistão mor, o superfascista, ameaça tenebrosa, né, o homem do apocalipse, decidiu comprar todo o eleitorado brasileiro. Todo mundo ficou quieto. Não é que ficou quieto. A esquerda, inclusive, votou a proposta. Votou a favor. Veja só vocês. Em vez de levantar lá e falar, não, isso daqui é ilegal. É ilegal o que o Bolsonaro fez. Não importa que ele aprovou PEC. Com PEC ou sem PEC, distribuir dinheiro na véspera da eleição é ilegal. Já é em si uma completa manipulação e desvirtuamento da eleição. Né? Na época nós falamos o seguinte, e agora, Alexandre de Moraes? Cadê a caneta? A caneta que fechou todas as redes sociais do PCO, porque o PCO era uma ameaça à democracia. Cadê a caneta para proibir a compra de votos? 50 bilhões de reais. Nada, o homem pegou a caneta, né, colocou no bolso assim e falou, não, eu não sou nada, não sou juiz, não tem nada a ver. Ficou quieto. Numa coisa que o judiciário teria que atuar. É uma coisa criminosa absolutamente óbvia. Por que esse cidadão ficou quieto? Por que os grandes caçadores de vampiros, banqueiros e tal, se é que um banqueiro que é um vampiro possa ser um caçador de vampiros? Por que eles não falaram nada? Qual que é o mistério?
Por que eles que querem derrotar o Bolsonaro a qualquer custo não interditaram a principal arma eleitoral do Bolsonaro? Que foi um pacote de compra de votos. Por que eles não fizeram isso? Eles não fizeram nada porque eles sabem que, com esse pacote, o Bolsonaro vai roubar o voto do Lula. Ele vai arrancar um pedaço substancial, suculento, saboroso do eleitorado do PT. Né? Os petistas falavam, o petista é aquele cidadão que acredita até em unicórnios. Eles falavam assim, Bolsonaro vai dar o auxílio, mas o povo sabe quem é que realmente defende o trabalhador. Acho que esse pessoal, inclusive, não deve nem morar no Brasil. Eles não vão na periferia, eles não saem por aí para ver qual que é o verdadeiro estado psicológico e político dessa massa popular. Eles acreditavam que o cidadão ia receber R$600, o voto não ia mudar. Tudo bem, nem todo voto vai mudar, mas vai mudar o suficiente para atrapalhar a eleição do Lula, que é o que tem importância. Quer dizer, eles viram aí o Papai Noel e falaram, não, Papai Noel existe, mas era só um funcionário de uma loja, de um shopping center vestido de Papai Noel. Não era verdade. E agora a situação empretejou. Né? Espero que os identitários aí não venham me caçar por falar que a situação empretejou, porque a situação realmente empretejou. Ficou preta.